Saudações, camaradas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, continuando o estudo do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, abordando as noções de lógica, vamos falar sobre sentenças abertas, passando pelo quantificador universal e pelo quantificador existencial. Como sempre, todas as referências, citações e notas utilizadas nessa aula estão na descrição. Lembrando que essa aula faz parte do nosso curso Fundamentos de Matemática Elementar 1, Teoria e Exercícios, que é um estudo do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, tá certo? O nosso curso, por enquanto, conta com 11 horas, praticamente, de vídeo, certo? E o nosso objetivo aí é terminar todo o conteúdo do livro por completo, juntamente com seus exercícios, que a gente vai postando novas aulas e novos exercícios à medida em que formos gravando. Então, aqui temos já no nosso curso disponível o módulo sobre noções de lógica, certo? Com alguns exercícios resolvidos. O módulo sobre conjuntos, teoria dos conjuntos, também com alguns exercícios resolvidos. E a gente vai incrementando novos exercícios à medida que a gente for concluindo. Temos também o nosso módulo sobre conjuntos numéricos, certo? Com alguns exercícios, novamente, sempre um módulo seguido de uma certa quantidade de resolução de exercícios. O módulo sobre relações, também com exercícios resolvidos. O módulo de introdução às funções, com exercícios resolvidos também. E o nosso módulo em desenvolvimento, que é de função constante e função afim, que a gente vai incrementar os restos das aulas à medida em que a gente for concluindo. Alguns exercícios resolvidos também, alguns exercícios utilizando o software GeoGebra, mostrando como que utiliza esse software muito importante para o estudo, tá certo? Questões de funções quadráticas, outras funções elementares, equações irracionais, questões de vestibulares, tudo isso a gente vai aumentar, colocar mais resoluções e colocar as aulas teóricas à medida em que a gente for produzindo, tá certo? Então, o link do nosso curso estará na descrição para quem tiver interesse e também no primeiro comentário fixado. Existem algumas impressões que, por conter uma variável, não podemos atribuir de imediato um valor lógico, se é verdadeira ou falsa, pois isso irá depender do valor atribuído a essa variável. Vejamos alguns exemplos. X mais x é igual a 10. Será verdadeira se o valor atribuído a x for igual a 5, mas será falsa para qualquer outro valor de x. Exemplo 2. X é maior que 2. Será falsa se, por exemplo, x for igual a 1. Exemplo 3. X elevado ao cubo é igual a 2x elevado ao quadrado. Será verdadeira se x for igual a 0 ou igual a 2. Para qualquer outro valor de x, a proposição será falsa. Vou mostrar agora o passo a passo para encontrar os valores desse terceiro exemplo. Temos que x ao cubo é igual a 2x ao quadrado. Vamos passar o 2x ao quadrado para o outro lado. Como está positivo, vai passar negativo. Temos então que x ao cubo menos 2x ao quadrado é igual a 0. Em seguida, vamos fazer a fatoração para pôr x em evidência. Temos então que x, que multiplica entre parênteses x ao quadrado, menos 2x é igual a 0. Perceba que se trata de uma multiplicação cujo resultado é 0. Portanto, um desses valores tem que ser igual a 0. Pode ser que x igual a 0 ou que x ao quadrado menos 2x seja igual a 0. Guarde essa informação de que x pode ser igual a 0 e vamos prosseguir colocando novamente o x de x ao quadrado menos 2x igual a 0 em evidência. Temos então x, que multiplica entre parênteses x menos 2, é igual a 0. E novamente temos uma multiplicação cujo resultado é 0. Portanto, temos que x igual a 0 ou x menos 2 é igual a 0. Passando o menos 2 para o outro lado, como está negativo, vai passar positivo, temos que x igual a 2. Por isso, no nosso terceiro exemplo, só será verdadeira a proposição com x igual a 0 ou com x igual a 2. As orações que possuem variáveis são chamadas de sentenças abertas ou também de funções proporcionais. Vimos nas aulas passadas que um dos requisitos para ser uma proposição era poder ser classificada como verdadeira ou falsa. As sentenças abertas não são consideradas proposições, porque a identificação como verdadeiras ou falsas dependerá dos valores atribuídos às variáveis.
Mas existem duas maneiras de transformar sentenças abertas em proposições. A primeira é atribuir valor às variáveis e a segunda é utilizando os quantificadores. O quantificador universal é representado pelo símbolo para todo, que também pode ser lido como qualquer que seja e para cada. Vejamos alguns exemplos para entendermos melhor isso. Exemplo 1. Qualquer que seja o número x, temos que x mais x é igual a 10. É falso, pois se x for igual a 2, a proposição será falsa. Exemplo 2. Para todo número x, temos que x ao cubo é igual a 2x ao quadrado. É falso, pois como já vimos, isso só será verdadeiro para x igual a 0 ou x igual a 2. Exemplo 3. Qualquer que seja o número a, temos que a mais 1 entre parênteses elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2a mais 1. É verdadeiro, pois a ao quadrado mais 2a mais 1 é simplesmente a forma estendida de a mais 1 entre parênteses elevado ao quadrado. Exemplo 4. Para todo número y, temos que y ao quadrado mais 1 será maior que 0. Também é verdadeiro, pois como y está elevado ao quadrado e somando 1, o resultado será sempre maior que 0. O quantificador existencial é representado pelo símbolo que pode ser lido como existe pelo menos um ou existe um. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Existe um número x, tal que x mais x é igual a 10. É verdadeiro, pois se x for igual a 5, a proposição será verdadeira. Exemplo 2. Existe um número x, tal que x elevado ao cubo é igual a 2x elevado ao quadrado. É verdadeiro, pois, como já explicamos, a proposição será verdadeira se x for igual a 0 ou igual a 2. Exemplo 3. Existe um número a, tal que a ao quadrado mais 1 seja menor ou igual a 0. Isso é falso, pois o valor de a ao quadrado mais 1 sempre será um número positivo, visto que a ao quadrado nunca poderá ser negativo. E com isso, o resultado de a ao quadrado mais 1 será sempre maior que 0. Exemplo 4. Existe pelo menos um número m, tal que m, que multiplica m mais 1 entre parênteses, é diferente de m ao quadrado mais m. É falso, pois as duas expressões são iguais. Multiplicando o m fora do parênteses pelos elementos de dentro do parênteses, temos m vezes m, que é igual a m ao quadrado, e m vezes 1, que é igual a m. Portanto, m, que multiplica m mais 1 entre parênteses, é igual a m ao quadrado mais m. São a mesma expressão. Além disso, temos outro quantificador importante, representado pelo símbolo que pode ser lido existe um único, existe um e só um, ou existe só um. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Existe um só número x, tal que x mais x é igual a 10. É verdadeiro, pois o único resultado que satisfaz a sentença é 5. Exemplo 2. Existe um só número x, tal que x elevado à terceira potência é igual a 2x ao quadrado. É falso, pois como já dito, a proposição será verdadeira se x for igual a 0 ou x igual a 2. Exemplo 3. Existe um único número x, tal que x mais 3 é maior que 5. E isso obviamente é falso, pois existem diversos valores para x que satisfazem a proposição, como x igual a 4, x igual a 5, enfim. Camaradas, com isso encerramos por aqui a nossa aula e até a próxima.